Esse vídeo é extremamente especial para nosso canal. Recentemente, completamos 100 mil inscritos, uma marca extremamente importante e que representa uma grande honra para todos nós. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos os espectadores e inscritos que tornam possível a existência e a manutenção de nosso canal. Agradecemos imensamente o carinho, a atenção e a tolerância para com nossos erros e eventuais dificuldades. E para comemorar essa marca, vamos contar a história do empreendedor que foi tema de nosso primeiro vídeo, Roberto Justus. O empreendedor foi tema de nosso vídeo 10 dicas de sucesso por Roberto Justus, que acumulou milhares de visualizações e fomentou o crescimento de nosso canal desde então. Após anos de trabalho e centenas de vídeos, decidimos contar a história de Justus e por que ele é um dos maiores empreendedores do Brasil. Roberto Luiz Justus nasceu em 30 de abril de 1955 em São Paulo. Filho de imigrantes húngaros, Roberto, desde cedo, teve em seu pai o grande exemplo de conduta e coragem. János Justus, pai de Roberto, fugiu da Hungria por conta da perseguição aos judeus iniciada pelos nazistas durante a Segunda Guerra e, posteriormente, decidiu não mais retornar para sua terra natal, devido à ocupação dos soviéticos em seu país, transformando a Hungria em um país comunista. János era um engenheiro de sucesso na Hungria, mas teve de deixar tudo para trás para sobreviver e depois para ter uma esperança de vida próspera. Enquanto não tinha para onde ir, János passou uma temporada em Paris, na França, mas sem grandes esperanças de permanecer por lá, já que também não havia muitas oportunidades devido ao fim da guerra e à destruição da França durante o conflito. Ao lado de sua esposa Lídia, János decidiu emigrar para os Estados Unidos, que estavam refugiando diversos europeus em busca de uma vida melhor. Mas, devido à ausência de autorização para se mudar para a terra do tio Sam, ele decidiu rumar para um país que parecia oferecer a possibilidade de uma vida melhor: o Brasil. A ideia de vir para o Brasil surgiu ao acaso, após ele ter encontrado um funcionário do consulado brasileiro em Paris, que estava recrutando profissionais de todo o mundo para exercerem as mais diversas funções, entre elas a de engenheiro. No Brasil, János se deparou com uma realidade diferente da que lhe foi apresentada no consulado. O país não era tão promissor quanto parecia ser, e não havia uma grande oferta de trabalho para engenheiros. Por conta disso, o imigrante teve de realizar diversas atividades para sobreviver no novo país. E enquanto ele passou a vida toda construindo prédios na Hungria, no seu início em terras brasileiras, ele tinha de fazer de tudo, até mesmo atuar como encanador e consertar geladeiras. Porém, seguindo a filosofia judaica de trabalho duro e economia constante, János rapidamente conseguiu acumular o capital necessário para criar sua própria empresa de engenharia, que mais tarde se tornaria uma construtora. Desse modo, já em 1955, ano em que Roberto nasceu, János já era um empresário com uma condição confortável. E anos mais tarde, ele viria a ser o dono de uma das construtoras mais respeitadas do estado de São Paulo, a Excel. A construtora se notabilizou por realizar obras públicas em todo o país, inclusive na construção da cidade de Brasília, que começou pouco tempo depois do nascimento de Roberto. Filho caçula de János e Lídia Justus, Roberto tinha 2 irmãs e sempre teve uma vida confortável. Na adolescência, decidiu cursar administração de empresas e se graduou na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde o começo da graduação, Roberto trabalhou na construtora de seu pai e era preparado para um dia suceder o pai no comando da empresa. Apesar disso, ele não teve vida fácil na empresa,
percorrendo os mais diversos cargos dentro da companhia. Ainda assim, Roberto sempre se sentiu deslocado. Desde o primeiro momento, ele percebeu que era visto pelos outros empregados da empresa como filho do dono, o que lhe causava grande incômodo. Além disso, o dia a dia da empresa era bastante maçante e diferente daquilo que Roberto realmente gostava. Ainda que a empresa fosse uma construtora, Roberto estava mais interessado em construir outras coisas e, literalmente, dar vazão a uma veia criativa que não estava na engenharia. Em sua essência, Roberto era um administrador e não um engenheiro, e apesar de se fascinar pela gestão, ele não tinha muita aptidão e paciência para a parte técnica da companhia. Por conta disso, ele sentia que devia tomar outro caminho, fora da empresa de seu pai. Pensando nessa saída, Roberto passou a estar com os olhos atentos a uma oportunidade para ter sua independência e, enfim, trilhar seu próprio rumo. Coincidentemente, uma oportunidade veio ao seu encontro. Um conhecido havia comentado sobre as dificuldades que estava enfrentando em sua agência de publicidade. O publicitário era Eduardo Fischer e ele era primo do cunhado de Justus. Eduardo era um profissional criativo, mas sem muita experiência administrativa. Por conta disso, ele enfrentava dificuldades em sua agência, que vivia uma situação financeira delicada, a ponto de necessitar de aportes recorrentes de seus sócios, Eduardo e o ator da Rede Globo, Tato Gabos Mendes. No encontro com Justus, Eduardo havia comentado que estava em dificuldades e que Gabos Mendes estava cansado de ter de vender seus carros para ter de arcar com as contas da agência. Percebendo a situação, Justus, que sempre se interessou por comunicação, publicidade e marketing, viu na dificuldade de Eduardo a oportunidade para então ter sua própria empresa. Foi assim que, aos 26 anos, Roberto decidiu abandonar o trabalho na empresa de seu pai para se tornar sócio de uma agência de publicidade. Para tanto, ele comprou a parte de Tato Gabos Mendes e, com o empréstimo de seu pai, deu início a um audacioso plano de reestruturação da agência. Assim, surgia a agência de publicidade Fischer Justus. A nomenclatura refletia a prática comum do mercado publicitário na época, em que os sobrenomes dos fundadores davam nome à empresa, numa espécie de chancela de credibilidade dos sócios, que literalmente colocavam seus nomes na reta. Apesar de não ter quase nenhum conhecimento sobre publicidade, Roberto tinha uma boa experiência em gestão, após os anos em que esteve na empresa de seu pai, e essa habilidade faria um bom casamento com as habilidades de Eduardo Fischer, que era um publicitário talentoso, mas péssimo administrador. Assim, unindo forças, Roberto ficou encarregado da gestão e da captação de clientes, enquanto Fischer tomaria conta da parte criativa da agência. Em pouco tempo, Roberto fez pequenas mudanças que foram importantes para a reorganização da empresa. Enquanto dava liberdade para os publicitários, Justus implementava medidas rigorosas na agência para que fosse valorizada a meritocracia e a organização dentro da companhia. Desse modo, havia um misto de liberdade criativa e organização empresarial dentro da agência, o que aos poucos criava uma cultura forte de resultados dentro da empresa. Se inspirando em nomes internacionais como os executivos Jack Welch, da General Electric, e Lee Iacocca, da Ford e Chrysler, Justus replicava na agência as melhores práticas internacionais de gestão, criando um padrão corporativo na agência que ia na contramão do mercado publicitário. Enquanto as agências em geral trabalhavam de forma mais solta e desorganizada, a Fischer Justus juntava o melhor do mundo criativo e do mundo corporativo, garantindo a prestação de um bom serviço e a organização que dava estrutura para a empresa ter um bom fluxo de caixa e pudesse crescer continuamente.
Graças a esse conjunto, a agência conseguiu um portfólio estruturado de empresas e pôde dar início às primeiras campanhas com a confiança de algumas empresas que buscavam crescer no Brasil, como por exemplo a japonesa Mitsubishi. Com o portfólio de clientes montado, a agência precisava encontrar seu cliente âncora, uma empresa grande que pudesse colocar o nome da Fischer Justus em um novo patamar. Para isso, Roberto procurou um amigo da família, André Bretti, o então dono da rede de vestuário Vila Romana e representante de várias marcas internacionais como Pierre Cardin. Bretti, assim como Justus, era de ascendência húngara e sua família tinha uma forte ligação com a família Justus. Por conta dessa relação, André Bretti decidiu dar a oportunidade para que Justus mostrasse sua agência e se candidatasse a uma possível campanha junto de uma das empresas de moda de sua companhia. Com a oportunidade em mãos, Justus convidou Bretti para conhecer a agência e fazer a apresentação de seus serviços. Porém, a primeira impressão não foi das melhores. Para começar, o carro de Bretti, um Ford Landau, ficou preso na pequena vaga de garagem da Fischer Justus. Para retirar o carro, o empresário teve de manobrar exaustivamente o sedã e acabou arranhando o veículo. Para completar, a apresentação das peças da agência não ocorreu da forma como esperado, e durante a exibição do vídeo principal, houve a queima do equipamento e do filme da peça de apresentação, completando o desastre daquele dia. Envergonhado, Roberto entendeu a decisão de Bretti de não fechar nenhum contrato com a Fischer Justus naquele momento. Mas a primeira impressão negativa ainda deu a Roberto uma segunda chance. Meses depois, Bretti entrou em contato com Justus e ofereceu ao amigo a oportunidade de criar uma campanha para a grife Calvin Klein, uma gigante mundial do mundo da moda, que estava querendo adentrar o mercado brasileiro em uma parceria com André Bretti. Diante da oportunidade, Justus decidiu agarrar com unhas e dentes aquela segunda chance, e cada detalhe da campanha foi exaustivamente trabalhado para que, enfim, garantisse um novo patamar para a agência. Em um momento de tudo ou nada, a campanha da Calvin Klein, feita pela Fischer Justus, foi um enorme sucesso. Ousada, provocativa e polêmica, as peças incluíam modelos usando as peças da marca em situações inusitadas e fora dos padrões da época, apostando até mesmo na nudez de algumas modelos que estampavam as fotos fazendo topless e usando apenas uma das famosas calças jeans da marca. O sucesso da empreitada fez com que a Fischer Justus passasse a ser requisitada por diferentes empresas do mercado brasileiro e deu à agência clientes ainda maiores, e que eram consideradas as joias da coroa, como a rede de cartões Credit Card e a rede de supermercados Eldorado. Desse modo, em apenas 4 anos, a Fischer Justus já figurava entre as agências mais respeitadas do mercado nacional, chamando a atenção de concorrentes internacionais. Essa reputação fez com que a empresa recebesse e aceitasse uma proposta de fusão com a multinacional Young & Rubicam, criando a Fischer Justus Young & Rubicam, uma agência de grande relevância no Brasil durante o meio da década de 80, sendo eleita a agência publicitária do ano em 1986 e também sendo premiada com 2 leões no Festival de Publicidade de Cannes, na França, em 1987, uma das premiações mais importantes do ramo em todo o mundo. Porém, o casamento com os americanos não deu certo e a empresa acabou sendo dividida em 1989. Por conta do fim da união, Fischer e Justus estavam novamente por conta própria e com menos da metade do portfólio da antiga fusão. Mesmo abalada pela divisão, a agência conseguiu rapidamente se reorganizar e passou a fechar novos contratos importantes, com empresas que cresciam de forma considerável,
lado a lado com a Fischer Justus. Uma delas foi a cervejaria Brahma, que começava a experimentar uma reformulação após ter sido adquirida pelo Banco Garantia de Jorge Paulo Lemann. A cervejaria vivia uma revolução no começo da década de 90 e, com a ajuda de Roberto Justus, a empresa conseguiu cunhar o slogan de cerveja número 1 do Brasil. Sob o comando de Marcel Telles, sócio de Jorge Paulo Lemann até hoje, a Brahma se tornou uma força implacável no mercado de bebidas nacionais. E aos poucos conquistou o topo do mercado, comprando também a concorrente Skol. Anos depois, a cervejaria também se uniria com a Antártica, formando a Ambev, maior conglomerado de cervejas do Brasil. O convívio com Marcel trouxe importantes lições para Roberto sobre gestão e organização corporativa. Experimentando um enorme crescimento, Roberto aplicou vários conceitos do Banco Garantia e da Brahma em sua agência e reuniu uma série de elementos que criaram uma cultura empresarial na Fischer Justus, que foi replicada nas demais empreitadas de Justus anos depois. Além da Brahma, a agência também conseguiu conquistar as Casas Bahia, consolidando uma posição de enorme destaque no mercado publicitário nacional e um posto de sucesso maior do que quando a agência esteve ao lado dos americanos da Young & Rubicam. Por conta desse sucesso, em 1996, Roberto Justus foi eleito o publicitário do ano. Ainda assim, o sucesso e o reconhecimento de Justus e de sua agência não foram suficientes para trazer tranquilidade para o negócio. E após diversas divergências com Eduardo Fischer, Roberto Justus decidiu deixar a empresa e criar um novo negócio, a Newcom. A saída foi bastante tumultuada e o ex-sócio chegou a afirmar que destruiria Justus. Porém, apesar das ameaças do antigo sócio e do período turbulento, o começo da Newcom, em 1998, foi extremamente promissor e logo rendeu a Roberto o prêmio de líder empresarial do ano, concedido pelo jornal Gazeta Mercantil. Em pouco tempo, a Newcom atraiu os olhares do mercado estrangeiro e a nova agência logo se fundiria com a britânica Bates Worldwide, se tornando a Newcom Bates. O sucesso empresarial de Justus veio acompanhado de uma nova realidade. Apesar de seu sucesso como empresário, Roberto Justus era uma figura extremamente discreta e raramente era reconhecido pelo público em geral. Mas tudo mudou quando ele começou a namorar a apresentadora Adriane Galisteu. Por conta do relacionamento, Justus passou a ocupar também as revistas de fofoca, e seu nome começou a ser conhecido pelo público em geral como o empresário namorado da Galisteu. Esta exposição, de início incômoda, fez com que Justus ficasse um pouco chateado e acabou tirando um pouco de sua privacidade. Para completar, foram feitas ilações infundadas de que sua relação com a apresentadora seria uma das razões de seu sucesso como empresário. Algo sem sentido, até porque a relação entre os dois durou menos de 2 anos. Na época, Roberto e Adriane chegaram a se casar, mas a união durou apenas 8 meses. Pouco tempo depois, com menos holofotes, Justus também teve um relacionamento sério com a apresentadora Eliana. Porém, se a privacidade de Justus havia diminuído consideravelmente e seu nome fosse, a partir dali, conhecido pelo grande público, e não somente pelo mercado empresarial, a exposição trouxe uma nova oportunidade para ele. No ano de 2004, Justus havia se tornado sócio da WPP, maior grupo de comunicação do mundo. E ao lado desse imenso sucesso profissional, ele também recebeu um convite que seria muito importante e daria uma nova faceta ao empresário. Naquele ano, Justus foi convidado pela Rede Record para replicar um reality show de grande sucesso nos Estados Unidos, o The Apprentice.
um programa apresentado e estrelado pelo magnata americano Donald Trump, em que um grupo de 16 pessoas disputavam uma vaga de emprego nas organizações Trump e um prêmio milionário. O reality era um sucesso estrondoso nos Estados Unidos e havia catapultado a popularidade de Trump em todo o mundo, rendendo também ótimos negócios ao magnata. Durante o programa, várias dinâmicas e provas eram feitas para testarem os participantes, de forma a simular uma situação empresarial real. Ao longo das semanas, os participantes eram eliminados e, ao final, somente um participante receberia os prêmios. Com essa fórmula, o reality show juntava entretenimento e também educação, já que ao longo das provas, várias lições sobre negócios e empreendedorismo eram repassadas pelas atividades e, ao final, por conselhos do próprio Trump e de seus conselheiros. A versão brasileira seria chamada de O Aprendiz, e na visão da Record, Justus reunia os atributos para se tornar, no Brasil, alguém tão popular quanto Trump e fazer do programa um sucesso através de um formato inédito na TV brasileira. Após assistir ao formato original, Justus se encantou pelo projeto e decidiu dar início à empreitada. A decisão foi um grande acerto e desde a primeira temporada, o programa O Aprendiz foi um enorme sucesso, contando com 6 temporadas com Roberto Justus como apresentador. Com seu bordão "Você tá demitido", usado nos momentos em que o participante era eliminado do programa, Roberto Justus se tornou uma figura popular no Brasil e passou a ser querido pelo público brasileiro em geral, de todas as idades e condições sociais, se tornando uma espécie de ícone nacional e sendo também alvo de publicações das mais diversas naturezas, que iam desde sua vida pessoal, por conta de seu relacionamento com a modelo e apresentadora Ticiane Pinheiro, aos periódicos de negócios por conta de suas empresas e de O Aprendiz. Na época, ele também lançou seus 2 livros, Construindo uma Vida, em 2006, e O Empreendedor, em 2007. Também em 2007, Justus decidiu deixar a Record, e o reality O Aprendiz teve 2 temporadas com João Dória Júnior como apresentador. A aventura revelou uma nova habilidade de Justus e deu a ele uma nova carreira, que o levou a se dedicar à atividade de apresentador, não só de O Aprendiz, mas também de outros programas. Nesse novo caminho, ele assinou um contrato com o SBT, onde apresentou os programas Um Contra 100 e Topa ou Não Topa. Em 2012, Justus voltou à Rede Record como apresentador de um talk show chamado Roberto Justus Mais, e em 2013 ele estrelou novamente o reality show O Aprendiz. A versão contava com participantes das 8 edições anteriores e ficou conhecido como O Retorno. Posteriormente, ele também apresentou uma edição especial do programa, chamada de O Aprendiz Celebridades, em que famosos disputavam uma quantia que seria doada para instituições de caridade. Ainda na Record, Justus também foi apresentador dos reality shows A Fazenda e Power Couple Brasil. Com um enorme sucesso como publicitário, Roberto Justus continuou acumulando prêmios e glórias nos anos em que se dividiu entre as carreiras de empresário e apresentador. Mas, em 2017, ele decidiu que precisava se reinventar mais uma vez e decidiu deixar definitivamente o mercado publicitário, vendendo suas cotas no grupo WPP. Desde então, Justus decidiu abrir uma empresa de investimentos financeiros ao lado de 2 sócios, a Nest Asset Management. Além disso, ele também se tornou investidor e é sócio da rede de clínicas médicas populares MegaMed. Por conta dessa nova fase, atuando menos como executivo e com perfil mais estratégico, Justus foi até mesmo especulado como um possível candidato à presidência do Brasil nas eleições de 2018,
fato que acabou não ocorrendo. A exemplo dos casos do presidente americano Donald Trump e também do ex-prefeito e atual governador João Dória Júnior, havia a expectativa de que Justus pudesse ser um novo nome na política nacional e que se consolidasse como alguém de fora do mundo político que tivesse chances reais de ser eleito para o cargo de presidente, seguindo os passos dos outros apresentadores de O Aprendiz. Apesar da expectativa e da brincadeira de muitos, Justus não se filiou a nenhum partido e não alimentou as perspectivas políticas, mesmo assumindo que recebeu convites formais para tanto. Em 2019, Justus adquiriu os direitos de produção do reality show O Aprendiz e, em parceria com a Rede Bandeirantes, deu vida a uma nova temporada do reality, em que os candidatos ao prêmio de R$1 milhão eram influenciadores digitais. Para 2020, Justus já anunciou que fará uma nova temporada de O Aprendiz, mas a data da estreia do programa ainda não foi anunciada. Ainda assim, não se sabe qual será o futuro de Justus. Publicitário, apresentador, investidor e até, quem sabe, futuro político. Só o tempo dirá qual será a nova faceta do empreendedor. Mas, de todo modo, Roberto Justus continua sendo uma das figuras mais admiradas do Brasil e um empreendedor de enorme sucesso que merece ter sua história contada em nosso canal, sendo mais um conteúdo gratuito de nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!